Amora Futebol Clube. História, dedicação e futuro. Não, há aqui outra história também, quer dizer, que é com o Simões. Eu também chateado com o Simões. Então? E porquê? O Simões, o pai dele, tinha aqui uma padaria na Cruz de Pau e outra em Correios. Simões, António Simões, António internacional do Benfica. E o irmão dele e é o Genita, porque o Genita ainda jogou no Amora. Está aí o Genita. Jogou comigo, ele era interior esquerda. E então, e joguei também com o Magnaldo depois também passou, o Genita depois foi trabalhar. E então acontece que o Simões nunca falou no Amora. Nunca me lembro dele falar no Amora. E ele deve muito ao Amora. É que no intervalo ainda eu, o pai dele vinha eu muito forte aí nas bancadas só. E então ele às vezes não ia para ali ao intervalo da bola. Ou emprestava uma bola e tudo, já está uma habilidade daquelas. Pronto, o Amora não fez dele jogador, mas também dele não. Deu-lhe As espaço. pessoas viam. E ele criou o nome aí, não é? No meu entender. E porque ele tinha cá um irmão que era o Américo, não era-se menos do que ele. Era um grande jogador, mas era um gajo. De noite não perdoava aqueles bailes até às 3 horas da manhã. E depois nunca E era uma excelente pessoa, o irmão dele. Mas e eu ainda consegui entrar em contato com ele quando era diretor. Ele ofereceu 2 bolas. Ele morava em Alger, não sei se ainda mora, se não, numa. Como é que se chama aquilo? Uma vivenda. Aquilo não é vivenda, é moradias. Sim. E então morava, fui lá. Desloquei-me daqui lá. E depois ele tinha lá 2 bolas novas e ofereceu. A única coisa, nunca mais foi mais um dia que estava de ver. fica essa mágoa. Fica essa mágoa dele e do Zé. Não disse aqui porque a gente estava aqui em convívio, no almoço que aqui fizeram com a malta, por isso aí. Também não calhou. Teve ali, cumprimentou, mas não tenho essa mágoa. Então, E tenho outra história, que é o Armando Bronze, sim. O Peras. Sim. Peras e Castanhas, que era um jogador de história, foi convidado a sul, marcou lá a presença. Não sei se tem algumas recordações disso. Ainda recordo isso. E sabe a história que o Sebastião passou, que era diretor, e ele estava aqui uma hora. Ele apareceu com o joelho cheio de líquido. E havia um médico, que era um médico aqui da Mundete, o Salheira. E então a gente pedimos uma consulta e ele disse que fomos os dois, eu trabalhava já nos telefones. E a gente tinha aqueles 5 dias, ou que era durante o ano, que podíamos tirar meio-dia, 2 horas, tal. E então fui com ele. Então ele ia mal, o pai dele era ferro velho. E então, quer dizer, fomos então para lá para o Hospital de Santa Maria. Quando o médico, não, o Sebastião também pode entrar. Aquilo parecia uma bomba de bicicleta. Tirou o líquido, parecia urina. Sim. Tirou o líquido daquilo, conseguiu secar. E ele depois foi para o Vitória de Setúbal. Vitória de Setúbal é cá. E tenho aí até por fotografias também. Sabe que o Maia, o Sebastião conseguiu prender o Maia, eu chamava-o Frausco. O Frausco? Então? O Maia, ele jogava no 18, o clube que havia ali, o Café 18 da Cruz de Pau. Sim. É ali ao pé da praça. E era então uns torneios que nós fazíamos. A gente fazia, sei lá do quê, uns torneios de jovens. Para apanhar jogadores e também para fazer algum dinheiro. Sempre punhamos ali uma caixa, malta punha então. Depois era o bufete. Tinha até umas taças e quem. As pessoas jogavam com uma sanha que era para quem ganhasse a taça. Era uma maneira, não havia outra maneira. Nem câmaras, nem juntas, a gente não tinha. Era um tostão, não dava nada. E então acontece o seguinte: ele vem, eu estava a falar do bronze. A Vitória Sul, ele foi para lá. Foi um grande jogador na Vitória Sul, um dos grandes jogadores. Mas há neste meio também mais jovens, que é o Manel Zé, que eu tenho aí uma fotografia dele, que ele manda quando foi para a tropa, foi lá para fora, morreu no princípio, né? Já andavam aí os tipos de Vitória Sul que o queriam contratar.
E era um moço, o Carlos ainda agora diz que lembra-se dele, que era o Gaspar. Partiu uma perna, era um jogador extraordinário. Que era derivado desses torneios que a gente fazia, particulares. Que era A gente apanhar apanhava. nessas alturas. A história do Maia que é mais gira. Então, O Maia, sabe que o Maia fugiu, tornou a ir lá para o tiro. Até na guerra colonial. Eu sei que foi por isso. E ele depois fugiu lá foi lá para fora. Mas era um jogador extraordinário. Era um meu jogador que apareceu aí. Mas era interior esquerdo. Era um jogador extraordinário. E então eu andei aí, consegui, não sei como é que consegui aquilo. A gente tinha umas fichas, aqui nem as fichas próprias, era uma fotocópia de fichas. E eu fui lá, ele foi lá e assinou como jogador do Amora, ficou preso ao Amora. Não sei, o homem também não tinha maldade, não tinha, eu também não era com maldade, eu queria que a gente, ele não fosse para o outro lado, que a gente é que estava a ter o trabalho. claro. E então foi, o Maia se falava um dia com ele, e já está-se até muito bem. E então foi isso. De maneira que tivemos essas histórias de equipes, e havia uma grande rivalidade. Antigamente, eu jogava a bola, era no Seixal. Eu era assim um bocadito. Ainda não tinha chegado. Era um bocadito. Não queria chegar a essa. Queria. Desculpe lá. Não tem mal, mas continua. Não, quer dizer, não havia uma rivalidade, era sempre cabestivo. Mesmo até o Pai Pires e o Arrentela era sempre. Mas Seixal e Amora é que era. Eu tive a felicidade de sempre, nunca perdi lá no Seixal. E metia sempre um golinho ou dois. E os gajos, ainda hoje eles me roubam lá a cabeça e tudo. Às vezes até havia a malta de casa aqui de qualquer coisa assim. Então, mas se chegasse contra o Seixal, eu queria era ganhar. Claro. Sou amigo deles, eles não me fizeram mal nenhum. Eu às vezes já sabe, era um gajo assim também, um bocadinho piado, começava-me a rir lá para eles, quando os gajos estavam a chamar nomes. A picar. A rir, pois era para desafiar. Era aquela coisa. E tinha sempre essa sorte. A rivalidade nessa altura era mesmo rivalidade. Era mesmo uma rivalidade. Mas era rivalidade que às vezes era violenta. Havia meia dúzia ou quatro, agrediam-se uns aos outros. Mas não era assim mais coisa. Pior foi com o ginásio de Sinhas. Mas, ao que me dizem, os piores momentos eram os Sesimbras, os Piedades, os Caparicas. O Sesimbra era o Luso do Barreiro. O Sesimbra era o pior. O Sesimbra Olha, o Luso era que eu parti uma clavícula. O Sesimbra contam-me inclusive que quando o autocarro chegava cá acima e começava a descer para Sesimbra era apedrejado. Não só. Até dentro do campo. É que aquele campo era um lamaçal que a gente podia andar em coisa que agarrava. As voltas era rabo. E lá de cima da bancada. Sim. E eu depois entrar para o balneário tinha que subir a rampa. Eu ia a entrar, nesse dia ganhámos lá 2-1. Porque houve jogadores do Amor, o José Francisco, que era um boníssimo jogador, mas fora dava porrada neles aqui, que era o que eu falava sempre contra o gajo. Era muito amigo dele, ele era um grande jogador, mas tumba. Mas lá não caía. E a gente foi, ganhámos 2-1. Até era o Sebastião Pássaro, era um árbitro que era da primeira divisão. E o gajo, e eu numa fugida lá, consegui fugir, ia já sozinho dentro à baliza, tumba. Uma foirada, penalti. E foi o Pereira, que até jogou no Atlético, que era ali na Arrentela, dos últimos anos no Amora. E foi marcar, ganhámos 2-1. Foi um problema para entrar lá. Até uma bota, um gajo qualquer jogador deles, descalçou uma bota e a mandou, bateu na porta e ia-me apanhando a mim. E nesse dia fomos apanhar o autocarro junto lá em cima, em Sesimbra, ao pé da igreja. Sim. Há ali um largo. Sim. Esse cachorro, e os gajos queriam me irradiar a mim porque eu por causa da bola e tinha já. Fazia-lhe a vida doida lá mesmo. Não sei porquê, também não sei contar a história. A história era verídica, era natural, era da própria raça. E então acontece que os gajos era a minha coisa. Há um gajo que me vinha para arriar, esse cachorro topou o gajo, deu-lhe uma cabeçada, o gajo caiu por baixo do autocarro, até saiu do outro lado. Isto é um bocado agressivo, mas era coisas que se Mas era que se fazia. Era aquilo que eu parecia. Era aquilo que acontecia, era outro tempo. Era um bocado. Bem, hoje não sei se não haverá também coisas ainda piores. Sim, de outra maneira. Não, lá, essas coisas que mandam. Claro. Lá, até origina mortes. Agora aqui era um problema. Mas era uma vida enorme. Era a única coisa também que havia. Como é que era a relação, enfim, ao longo destes anos, os 40, os 50, os 60, como é que era a relação do Amora e da Sociedade Filarmónica na mesma terra? Quer dizer, há muitos indivíduos músicos que não gostavam da bola.
Nunca se associaram ao Amora, nem nada. E geralmente a malta da bola era sócio da sociedade. A sociedade era mais elitista? Era mais que tinha porque depois mesmo os próprios dirigentes e tudo, aquilo era mais fácil. Era mais fácil que a bola, não é? Compreende o que eu quero dizer? Sim, era essa coisa. Pois, ali também havia uma coisa, os músicos arranjavam emprego na Mondete. Sim. Havia essas condições. Iam para o escritório, ou iam para a coisa, que eram bons músicos, tinham... Essas benesses. Havia isso. E eu queria também, quer dizer, estava-me a lembrar de outra coisa que eu vejo que passou-me agora. A ver se eu me consigo lembrar outra vez. É o grande meu desgosto, não foi só disso que eu contei sobre atletas. O meu maior desgosto no Amor foi perder ali o infantário, a Joaninha. Perder o infantário? Explique-me lá. O infantário era do Amor? Aquilo é uma história extraordinária. Mas que história é essa? As Joaninhas eram do Amor? Era do Sr. Zé da Medeiros? Não, era da Mondete. E a Mondete faliu aqui, não é? Fechou. Certo. Mas continua ainda no Seixal. Estamos a falar dos anos 70. Exatamente. Ok. E então acontece o seguinte, já contava cá o Denis e o Zé Gato. Sim. E então nós, quer dizer, como tínhamos uma equipa, aquilo não tínhamos condições, eles moravam em Lisboa, outros moravam ali, e começámos a pensar como é que vai ser, se já tem grande responsabilidade. A gente não tem dinheiro para estar aí eles a ficarem em estalagens ou hotéis ou qualquer coisa. Fomos, eu e o já faleceu, dois desses rapazes já faleceram. Fomos ao escritório pedimos autorização ao escritório da Mondete. E então pedimos que se era possível emprestar aquelas instalações para a gente estagiar ali um determinado tempo. E eles estudaram. Aquilo é extraordinário. Veja esta carolice. Arranjámos camas, arranjámos roupa, arranjámos azeite, arranjámos... Olha o pai do Carvalho. Era só sua hora. Deu-nos muito azeite. O margarido, que é ali na coisa. Hortaliça, não falhava. Tinha coisas assim, já nas alimentícias. Criaram-lhe condições e condições para eles almoçarem antes dos jogos e lá ficarem às vésperas e tudo. Já só esta. E então aquilo estava quase na mão. Começámos a pensar que aquilo, isto aqui mesmo perto do Amor. E então ainda seria melhor com este campo agora, claro. Cá ali, fazia uma ligação àquele pátio que as lentes fora. Estava perfeita a situação. Era mesmo. E o que é que aconteceu depois? Aconteceu o seguinte, é que nós vamos eles pediram dinheiro naquela altura, era 400 pontos, ou não sei o que, era um valor. Era pouco, era irrisório. Mas o Amor não tinha onde estão. E não havia ninguém e coisa. E então, como eu tinha uma ligação com o Ferro Velho, o André Ferro Velho, não sei se ouviu dizer que era o gajo, o grande, pode depois aí informar-se que era o gajo, o maior ferro velho mesmo até do país. E o gajo teve um filho, o João, que ele andava, não era ficar preso a uma hora, queria-o lançar em Coimbra, o gajo por dinheiro, era um gajo que andava sempre com fruta dentro das alfeiras, fatar macaco e coisa. Era um gajo que vinha aqui ver o Amor e tudo. E era sócio do Amor. E a gente falou aí com um amigo que era o Alto dos Santos, falávamos assim, e se a gente for ter com o André? Naquele dia fartámos de andar. E até ele, então e quanto é que vocês levam um cheque em branco? Levavam um cheque, depois o que eles pedissem é que a gente acrescentava com o cheque já na mão. Depois ia pagando conforme pudesse ou qualquer coisa. O André era bom de dar, mas também não dava assim tudo e mais alguma coisa, mas dava qualquer coisa. Destas conversas todas, já sabe, não vou contar todas, para ali, para lá, contar. E depois vamos lá, que era um major, que acho que era o diretor da Mondete, que tipo era uma coisa, mas ela passava o tempo dos Estorilos, era outra, a dona daquilo, não me recordo o nome dela. E então fomos lá, e ele disse, senhor, é tanto, X, se você, a gente não tem, mas a gente vai. E fomos, e o André foi rápido, chegámos lá, já estava aquilo vendido. Há um intermediário. A gente, assim, isto é um bocado de história, é um bocado de chato, porque é familiar, mas que é uma pessoa da Amora, tinha ligações com este gajo, com este gajo que comprou aqui a Mondete. Conhecia um Caroca,
aquela casca do dinheiro para queimar nas caldeiras. E também outro, um chamado Vasco, que era a família ali do Raimundo, e outro que era a Amora, que eu não vou citar o nome, que às vezes também é complicado estar a citar os nomes. Nem me quero gerir. Exato. E assim, chegámos lá, aquilo já o gajo da piedade tinha comprado aquilo. Num instante, aquilo foi de um momento para o outro. Alguém apitou, pá, olha que eu sou. E o preço é este. Vais ver, ele comprou. Esta